Eu quero cumprimentá-los com a preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os senhores podem tomar os seus lugares. Do meu prazer incontido de poder estar aqui neste dia. Já fazia algum tempo que eu não pude estar aqui, não tenho podido, mas Deus me propiciou esta oportunidade de rever muitos amigos, de conhecer outros e de estar nesta casa que, se isso não agride os irmãos, também é minha. E rever o pastor José Wellington, tanto o pai quanto o filho, e desfrutar desta comunhão tão doce e por isso tão inegociável. E aqui estou já me despedindo dos irmãos, porque tão logo eu conclua estes poucos e modestos pensamentos bíblico-teológicos, enquanto aqui estarei ministrando, em seguida arrumando para o aeroporto, para novas tarefas na minha cidade, onde Deus tem me colocado lá, em Curitiba. Meus irmãos, antes de lermos a palavra de Deus, eu queria poder lhe contar uma história de um homem que foi médico, foi engenheiro, foi arquiteto, foi filósofo, foi advogado, foi químico, foi físico e tantas outras coisas reunidas num só cérebro. E este homem cometeu um homicídio, e em função desse homicídio não teve mais coragem para enfrentar a vida pública e se escondeu no seio da família e evitou estar nas cidades grandes e ficou num campo, num lugar agrícola e um lugar também de pastagem. E este moço conseguiu conquistar uma menina cujo pai tinha posses. E ele não só casou com ela, como ficou com seus pais. E ainda com medo do episódio do homicídio, um dia ele precisou ficar ainda mais escondido. Esse moço se chamava Moisés. Mas o que me deixa fascinado por essa história é que quando Deus se decide arrancar um homem de onde ele está para projetá-lo no seu reino, o Senhor não mede esforços e faz. De maneira que o nosso passado, uma vez perdoado,
não impede Deus fazer conosco o que Ele quer. Eu queria começar falando com os irmãos do capítulo 3 de Êxodo, já mostrando para os irmãos que Deus, quando resolve, Ele vai onde está o indivíduo para dizer que é Deus, e os seus propósitos são levados a efeito. Eu disse àquele moço, porque eu quero ser gentil com ele, para fazer uma média com ele no céu, mas ele já tinha 80 anos quando Deus o chamou para uma tarefa de jovem, e eu espero que isso alegre muitos irmãos. Ele tinha 80 anos e Deus o chamou para uma tarefa que se dá a homens jovens. E Deus apareceu numa sarça, um arbusto que não servia nem para nada. Estava lá, uma praga mais ou menos nascida lá. Mas Deus utilizou-se daquela sarça e transformou tudo aquilo numa visão. Tanto é que diz a Bíblia que Moisés se aproximou para ver aquela visão. Então era uma visão. Pode ter sido uma visão na sarça real, mas também pode ser o fogo real numa sarça virtual que Deus tenha colocado ali para aquele momento e depois tenha desaparecido com ela. Não sei, isso não faz diferença nos propósitos pedagógicos deste tema. A verdade é que Deus teve um encontro com Moisés, um encontro que ainda hoje muda a vida de homens como a minha, como a sua. Um encontro que transformou um caso perdido num caso novo, viçoso, um projeto gigante. E por que não dizer, ainda hoje nós somos resultado daquele episódio santo, a libertação do povo do Egito por meio de um homem medroso, fugitivo, gago, e àquela altura já 40 anos ali, já antissocial. Ele já não tinha mais polidez, já era um homem grosseiro. A Bíblia não diz que ele teve a oportunidade de ser nada do que aprendeu, a não ser pastor de ovelhas do seu sogro. Mas isso não foi impedimento para Deus fazer daquele homem limitado na sua vida socioeconômica em um grande líder para libertar uma grande nação, apenas com um chamado de Deus, como se isso já não fosse uma grande coisa, né? Então a Bíblia nos mostra no primeiro versículo do capítulo 3 de Êxodo que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Quer dizer, ele não tinha nenhuma pata de ovelha, tudo que ele fazia era para o seu sogro, talvez para pagar a mulher, porque ele não teve dote, não teve como pagar o dote, ainda estava pagando, quem sabe. Sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Aí Moisés começou a ver, mas o que significa isso? O que significa isso?
Se fosse mineiro, não é? Ele talvez tivesse perguntado: o que significa esse trem, né? O que é isso? Qual é o propósito disso? Será que os meus medos estão vendo coisas que não são reais? Será que eu estou com uma psicose? Será que eu estou sonhando? Será que eu estou acordado? Se eu for dizer isso para meus amigos, vão querer me manietar e me levar para um hospício, porque o que eu estou vendo, se não for verdade, eu estou doido. Como é que um fogo desse não queima a sarça? Daqui a pouco Deus aparece na sarça. Diz: Moisés, talvez tenha chamado até de Mo, né? Mo, você por aqui, Mo. Como se Deus não fosse a propósito se encontrar com ele, né? Mas o que é que o senhor está fazendo por aqui? Se eu vim ver o que você está fazendo por aqui. Mas o que é que se passa, Senhor? É que eu resolvi descer para falar com você, para fazer subir o meu povo do Egito. Seja louvado o nome de Jesus, né, meus irmãos? Então, meus queridos, Deus fala com Moisés dizendo exatamente isso. E aquela visão, aquela experiência tão grande, uma grande experiência de um grande Deus para um grande propósito, fazendo-se ali uma grande chamada para um pequeno homem. Mas Deus não está à procura de grandes homens. Deus está à procura de pequenos, de homens escondidos, de homens gagos, não é? De homens sem profissão, porque ele já não tinha mais profissão, ele já não tinha mais, ele abriu mão de tudo, mas não sabia que aquilo que para nós é o fim é apenas um começo de uma grande e viçosa vida. Sabe o que é uma vida viçosa? Sabe o que é? Uma vida viçosa é uma vida que tem vigor, que tem brilho, que tem avidez, que tem sonhos, que tem projetos, que tem infraestrutura, que tem organização, que tem mordomia e que tem resultados. Porque tudo isso, sem que haja resultado, é uma falácia, é um desastre, é um caos, é uma ingenuidade, é uma loucura, é uma irresponsabilidade absurda. Mas Deus não está nos absurdos, Deus está no coerente, no sensato, no adequado, no correto, e sempre focando o homem certo para as coisas certas. Sabe, Senhor, meu amado. E eu queria poder nesta tarde deixar pelo menos um pouco de conceitos, já que primeiramente não tenho gabarito para expor aqui esse texto tão rico, tão complexo. Depois eu não tenho habilidades, não tenho tempo também, e depois os irmãos não me suportariam aqui me excedendo, porque eu ia terminar me perdendo no contexto desta complexidade. Mas, meus queridos, Deus tinha na mente, Deus tinha no seu coração, Deus tinha na sua agenda um foco,
um foco. Diga comigo, Deus tinha um foco. E qual era o foco? Eu tenho um povo que não pode mais sofrer nas mãos de um tirano. Aí Deus disse: eu desci para fazer meu povo subir desta terra. Então, qual é a primeira lição que eu quero deixar para os irmãos obreiros de Deus aqui nesta tarde? É que por sua causa Deus desce. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! De maneira que, se o meu querido irmão quiser ser um instrumento de Deus nesta tarde, para um momento especial, e quiser voltar-se para o seu colega aí que está no seu lado, diga para ele: por sua causa Deus desce. Aleluia. Aleluia. Não há necessidade de sermos cientistas. Não há necessidade de entendermos o mecanismo físico-químico do fogo, da labareda, para entendermos que o oxigênio faz o fogo aumentar de proporção. De maneira que não fica com isso difícil entender o fogo, o calor das chamas da tribulação. Não é difícil entender que na tribulação nós estamos sozinhos. Quer dizer, não estamos sozinhos. Principalmente quando nós temos certeza que o calor da tribulação é grande. Sabe por quê? Porque quanto mais a tribulação é grande, mais Deus está perto soprando, dando oxigênio para a tribulação. Só que o vento está perto. Logo, Deus está perto do meu irmão na tribulação. E quando Moisés viu aquilo, ele disse: não, tem coisa estranha. Tem coisa estranha. Aí Deus disse: vem para cá, gente. Imagina, não tenha medo não, venha. Venha. Por quê? Porque Deus não nos quer adquirindo experiências por controle remoto. Deus nos quer vivenciando as coisas. Deus nos quer dar experiências vivenciais. Deus não nos quer como contadores de história. Deus nos quer como alguém experimentado no fogo, para podermos dizer aos outros: tudo que Deus faz por nós funciona. Funciona. Tudo quanto Deus faz é funcional. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então Deus diz que Ele, sem palavras, a Bíblia não diz, mas que Ele, vendo aquilo, tentasse se aproximar.
E ele encontrou uma forma, só ele e Deus sabe que forma ele encontrou, se segurava ou não, se ele ainda estava com o cajado na mão ou não. A verdade é que ele conseguiu se aproximar. Não importa como, mas ele se aproximou. E diante daquela grandiosidade, daquela experiência, o Todo-Poderoso se manifesta lhe dando a certeza de que queria com ele não somente uma experiência de ver um fogo, mas uma experiência para fazer as coisas mudar ao longo da história. Não creio. Como é que Deus vai fazer isso por intermédio de um homem só? Faz. Deus não precisa de uma igreja grande, cheia, para as coisas acontecer nesta casa. Você e Deus é maioria absoluta. Qualquer homem, qualquer líder espiritual com Deus arrebenta a boca do balão. Você não precisa de uma população para as coisas acontecer. O ministério é dinâmico, é poderoso, é miraculoso, é corajoso, é atrevido. O ministério é atrevido. Ele entra onde muita gente grande não entra. Ele entra por intermédio de uma vida santa, de uma vida poderosa, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma mão que se estender, as coisas acontecem, se recolher, as coisas param. Deus nos quer homens espirituais e poderosos em obras. E foi o que aconteceu. Deus queria que Moisés entendesse que estava faltando homens daquela garra, com aquela tenacidade, com aquela virilidade espiritual e moral, se bem que não era tanta, não era tão grande os aspectos morais de Moisés, porque ele estava meio desgastado, né? Estava meio desgastado. Mas querido, só que diante daquela oportunidade, quando Deus o Todo-Poderoso se manifesta e começa a dizer para ele: Moisés, eu desci para livrar o povo. Isso aqui é legal, eu estou junto. Claro, você está junto. Isso quer dizer que eu vou ficar livre? Vai! Você quer? É tudo que eu quero. Ah, é verdade? Então, vamos fazer um negócio? É para eu sair? Sim. Para o povo? Sim. Como é que vai ser? O Senhor vai fazer como? Para nos tirar daqui. Então eu disse: Moisés, eu estive pensando. Você quer saber mesmo? Estou louco para saber, Senhor, tá? Eu estive pensando lá no céu e tomei uma decisão. E você é o homem. Não. Eu não. Peraí, você não estava conversando até agora? Só porque eu disse que você vai ser o líder. Você gaguejou? Eu sou um homem pesado de líder. Peraí, Moisés, quem fez a boca do homem, Moisés? Eu acho que o senhor está certo. Aí começou a falar de novo direito. O que faltou em Moisés?
Faltou apenas a disposição de parar um segundo e admitir que há possibilidade de nós pararmos diante de Deus e descobrir com toda a humildade, mas com toda a honestidade: quem sou eu? Nós não somos humildes à medida que só dizemos que não somos, que não sou, que não sou, que não sou. E por que já não morre de uma vez para não ficar dizendo que não é, que não é, que não é? Passa dezenas de anos dizendo que não é, que não é. Quem é que está falando na tua boca? Nesse corpo morto? Ah, não estou morto não. Então para com isso. Você é. No mínimo você pode dizer: eu sou ingrato, eu sou covarde, eu sou o que eu não queria ser. Mas por favor, mas é. Até Satanás é o safado de toda a humanidade, de todas as épocas, não é? Mas ele é. Então, queridos, nunca diga eu não sou, nunca diga. Porque à medida que nós vamos dizendo que eu não sou, eu não posso, eu não quero, eu não sou, eu não posso, eu não quero, eu não vou, nós vamos alimentando um reducionismo existencial. E vamos ficando cada vez mais podados, raquíticos, impotentes, indecisos e depois resistentes, a ponto de dizer depois desistente e depois tira minha vida, para mim é melhor morrer do que viver. Ô caba de peia, se Deus está na tua frente dizendo que te escolheu, dizendo que desceu para te chamar, se Deus se deu ao trabalho de descer no mato, já que ele estava no mato com medo de ir para a cidade, Deus não desceu na cidade por causa de um fugitivo. Aleluia! Aleluia! E ficou no mato, sem infraestrutura terrena, claro, não tinha uma banqueta para sentar se quisesse, não tinha nada. Tinha um homem que Deus queria usar. Que lição vamos extrair daqui? É que por nossa causa Deus vai a lugares que só Ele entende por quê, para não perder um homem que tem uma chamada. Glória a Jesus. Aleluia. Daí Moisés disse assim: o senhor está falando comigo? Não, Moisés, eu estou falando com o que está do teu lado aí. De qual lado? Você não está vendo não? Não está atrás. Não, não está. Não, aquele ali da frente. Não, não está. Então, seu tonto, se não tem ninguém, é você mesmo. Deus vai falar na sua... Preste atenção, o que eu vou falar com todo respeito. Deus vai acordá-lo de madrugada na sua cama. Fala com você. Meu filho, aí você vai olhar para um lado para o outro porque acha que tem outra pessoa lá? Não, é você mesmo. É você mesmo. Ah, mas eu não estou preparado para essa tarefa.
Não leva a mal não, viu? Eu vou dizer um negócio só para lhe provocar. Que gracinha. Tanto tempo Deus falando com você e você ainda tem dúvida que Deus te chamou para o ministério. Quem sou eu, Senhor? Mas quem o Senhor acha que eu sou? Deus tem hora que é muito bom, Senhor, viu? É que na verdade Moisés não via em si mesmo nada que pudesse lhe conduzir àquela altura ao sucesso. Moisés já tinha 80 anos. Dá para ter uma ideia, 80 anos? Eu não estou dizendo que quem tem 80 anos anda assim, mas se você se lembrar quando você tinha 12, 13, 14, era assim, ó. Não é verdade? Mas Deus tem todas as especialidades que o homem pode ter para fazer as coisas acontecer, todas reunidas num só ser, Deus, além daquelas que só Ele pode ser. Rejuvenescer um homem para um ministério, isso não é problema. Isso não é problema. E alguém pode dizer assim, mas por que Deus vai escolher exatamente Moisés? Por uma série de coisas. Pela cultura que ele adquiriu. Porque ele foi formado, foi graduado em toda a ciência do Egito. Toda a ciência do Egito. Segundo, ele tinha disposição para estar na vida urbana quanto na vida rural. Deus disse, fechou, esse é o cara, esse é o cara. Aí Deus disse para ele, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis. Moisés escondeu o seu rosto, temeu olhar para Deus, e disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que emana leite. Leite! Aí Deus disse, mel também. Mel! Ai, Senhor, ainda bem que eu não sou diabético. Aí Deus disse, meu filho, isso é só para embriagar, tem muito mais. Tem muito mais. Mas daí ele disse, mas Senhor, peraí, você estava falando direitinho agora, rapaz? Porque ficou nervoso, né? Aí aumentou a gagueira, mas Senhor, eu não sei falar não. Mas como é que você preparou tantas aulas, preparou tantos trabalhos? Como é que você foi na sala de aula e apresentou tantos trabalhos na formação do teu curso universitário, rapaz? Como é que foi aquilo? É mesmo, é mesmo. Então, meu filho, é pegar ou largar? Se bem que Deus não ia dizer um negócio desse, porque Deus não se engana. Deus escolheu a Moisés e era Moisés mesmo.
E Deus tinha um projeto. Eu desci para fazê-los subir dessa terra. E o homem é você. E o homem é você. Não tem plano B, é você. Queridos, pode ser que não, mas pode ser que sim. Deus ainda vai te procurar para dizer: o homem para a tarefa é você. Sabe por quê? Porque se não fosse assim, Deus não falaria, porque Deus não fala para ausente. Deus não fala para ausente. Seja louvado o nome de Jesus para sempre. Deus lhe manda que ele permaneça imóvel diante da ordem explícita, mesmo sendo respeitoso e temente a Deus. Mas ele precisava estar ali para ouvir tudo, porque Deus não queria descer segunda vez para dizer as mesmas coisas ou fazer retoque nas coisas que ele estava passando para Moisés. De maneira que era uma grandiosa oportunidade. E quando Deus o Todo-Poderoso se manifesta e lhe dá, colocando uma expressão clara e exata, pertinente, porque ele sabia muito bem, e ele já tinha no coração a angústia que o povo passava. O Senhor não pense que é por acaso que as coisas acontecem conosco. A maneira como Moisés se comportou, matando aquele camarada lá atrás, por cuja razão ele estava escondido na casa do sogro, já era um sentimento de libertação que o Espírito de Jeová já tinha implantado no coração de Moisés. Não para matar, mas ele não soube gerenciar, ele não soube administrar o amor que ele estava tendo pelo povo de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Aí ele fala: mas quem eu sou? Ô seu bobinho, você é aquela menina, se lembra dela? Não, Senhor, não, eu sou Moisés. Ah, então você sabe quem é. Então você se conhece. Então você sabe. Glória a Jesus. Quem sou eu? Eu não me vejo como nenhum homem capaz que conduza com sucesso o teu povo. Imagina, Senhor. Por outro lado, ele tinha consciência que o poder que operava no Egito era um poder indestrutível, conquanto destruidor. E o povo de Deus estava sendo esmagado. Mas ele não via em si mesmo, é claro, nenhuma chance de vitória naquele empreendimento. E quando Deus começa a chamá-lo, ele passa a ver também que ele poderia muito bem não fazer parte do projeto. Olha, quando muito, Senhor, eu vou me juntar ao povo para sair do Egito no vácuo, mas liderando não, eu vou no vácuo. Se você não vai no vácuo coisa nenhuma. Eu vim aqui, não vou perder viagem. Você vai liderar? Sim, mas Senhor, eu não sei falar. E quem fez a boca do homem? Mas a minha língua parece que não obedece a mim mesmo. E quem fez a língua? Seu babão. E quem fez a baba? Também não foi eu? O Senhor está certo. Como se Deus precisasse disso para ter certeza, né? Mas apesar dele não ver em si mesmo nenhuma condição, começa a se sentir débil, e ele percebeu que já estava esmagado pelas angústias, pelas aflições, porque
Não duvide e não se esqueça, se sabe, claro que sabe, o maligno esmaga o homem. O maligno esmaga nossas perspectivas, esmaga nossas esperanças. E o público-alvo deles somos nós, filhos de Deus. O maligno opera em nós quando deixamos um fenômeno chamado reducionismo. Ele rouba de nós a capacidade de nos avaliarmos com aquilo que somos e podemos ser e fazer. Ele rouba de nós para que nós nos sintamos um zero à esquerda. Aí somos possuídos de experiências negativas, somos consumidos pela nossa condição de impossibilidades, de fragilidade, de incompetência, e começa depois a afirmar com toda certeza que Deus está errado e quem está certo somos nós. Eu não posso, eu não sei, mande outro, o senhor está enganado, eu estou certo. Em nome de Jesus, querido, acorde. Você é, você sabe, você pode e mais, e vai fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a verdade é que Deus não precisou conversar muito com ele. Deus não precisou conversar muito com ele. Até que ele perdeu todas as reações e assimilou que ele era o homem. Ele era o homem. Se fosse na linguagem de hoje, como é que a gente ia dizer? Ele é o cara. Mas ele era o cara mesmo. Moisés era o cara. E glória a Deus quando Deus nos encontra dizendo: ei rapaz, você é o camarada, você é o homem que eu quero. Mas Senhor, com todas essas falhas, deixa esse negócio comigo, seu bobo. Deixa esse assunto comigo, você é o cara. Sim ou não? Aleluia! Você merece e te colocou lá. Você é! Aleluia! E a Maria de Regachaias. Aleluia! Moisés perdeu a sensibilidade, Moisés perdeu a coerência, Moisés perdeu a coragem, Moisés perdeu e quase perdeu a oportunidade. Se Deus não fosse o Deus que é, porque quando você... Tá bom, se Deus não fosse o Deus que é, e puxar pela gravata assim, você vai! Eu não estou perguntando não, você vai! Mas Senhor, mas eu não quero. Amanhã você vai me agradecer, mas hoje você vai. Quantos não estão aqui dando graças a Deus porque Deus lhe puxou pelo braço? Agora, ao que me parece, são elucubrações humanas mesmo. Ao que me parece, Deus não tinha outro. E glória a Deus por isso. Porque vá que Deus desistisse de Moisés. Vá que Deus desistisse. Mas glórias a Deus. Aperta a mão do teu colega aí e diz assim: graças a Deus que Deus não desiste de nós. Aleluia. Aleluia. Mas ele não estava afim do novo.
Moisés não estava afim do que estava ainda por trás da cortina. Moisés não estava ainda aceitando o que estava por ser revelado. Tudo isso por duas razões. Primeiro, porque ele não queria mudanças. E segundo, porque de repente ele ainda tinha certas dúvidas. Será que Deus não está enganado mesmo? Porque se Deus tivesse certo, eu queria. Será? Será que todas as vezes que Deus quer nos dar um projeto de vida que nós não conhecemos e a gente aceita sorridente? Será? Será? Será que nós sempre queremos o que Deus fez comigo? Que me chamou para o ministério para eu ganhar o dízimo do meu dízimo? Será que sempre a gente quer uma situação dessa? Agora me chame para eu ganhar 1000 vezes o que eu ganho hoje, para ver se eu quero voltar. Não quero. Aleluia. Se o tempo permitisse, eu ia poder mostrar para os irmãos a maneira como Deus fez para tirar o seu povo do Egito. A maneira como Deus fez para conduzir o seu povo na jornada. Mas o tempo não permite. Que os irmãos pelo menos entendam: a vontade de Deus é levada a efeito, haja o que houver. Quer queiramos ou não, quer aceitemos ou não. E ainda digo mais: felicidade nossa que Deus é insistente, persistente e determinado. Ah, Senhor, manda outro. Deixe de ser qualquer coisa aí, rapaz. Se eu quisesse outro, chamaria outro, mas eu chamei você. Ah, mas mande fulano que sabe mais do que eu. Mas não sabe mais do que eu. E o que você não sabe vai aprender comigo, mas você vai. O que você não tem eu vou lhe dar, mas você vai. O que você não sabe eu vou te ensinar, mas você vai. E você só vai agradecer quando estiver no caminho. Mas por que Deus não me chamou antes? Que Deus, na sua infinita bondade... Passou já uma hora? Que Deus, na sua infinita bondade, se digne nos abençoar. Mas eu queria, apesar de não ter tempo para dissertar e desenvolver, eu queria que todos soubessem que Deus tirou o povo do Egito com mão forte e foi capaz de conduzir o povo sem plantar e sem colher, nutrido, com dignidade, fazendo a vontade de Deus. Isso quer dizer duas coisas para concluir: que a obra de Deus na nossa vida é dinâmica. Eles comiam aqui de manhã, de tarde comiam aqui, de noite comiam aqui, cada vez mais distante do Egito. Cada vez mais distante do Egito, comendo, bebendo, dormindo, descansando e adorando. E essa é a nossa jornada, até chegarmos lá, na Canaã celestial. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Peço aos irmãos que orem pela minha viagem. Estou retornando agora para o aeroporto, para ir para minha casa em Curitiba. Tem um filho de Deus aí que foi designado. Esse é dos bons mesmo. Esse é o cara. Meus irmãos,
irmãos, pastor Elias, ainda bem que Moisés não usava gravata, viu? Senão ele estava encrencado, viu? Eita. Meus irmãos, vamos chamar os diáconos da frente, vamos já contribuir. Os irmãos querem agradecer a Deus por essa palavra, através do pastor Elias Lira, pode dizer amém? Graças a Deus. Deus abençoe, pastor, uma boa viagem, bom retorno para Curitiba. Vamos cantar o hino 115, pedir ao nosso irmão Antônio que dirija a Deus uma oração, e depois já vamos orar mais uma vez e apresentar o preletor da 2ª da tarde, o pastor Moisés Leopoldino. Pastor Antônio, dirija a Deus uma oração e vamos contribuir.